Aquele abraço para você que está aí nos acompanhando pelo canal Estudando com o Professor Marco Antônio. Nesta oportunidade, nós vamos fazer a resolução de questões de língua portuguesa da prova aplicada pela VUNESP no ano de 2017, em dezembro, durante o concurso da Polícia Militar para ingresso como soldado de segunda classe. Legal? E por meio do nosso canal, evidentemente, você acompanhando o nosso trabalho, você terá mais condições, você irá se preparar melhor para ter o melhor desempenho na prova da Polícia Militar, que ocorrerá em breve, neste ano de 2018. Então, venha conosco para que assim você tenha condições de aprender e assim melhorar o seu desempenho durante a prova. Bom, eu já falei aqui em vídeos anteriores que sempre a banca VUNESP, ela traz no início da prova de língua portuguesa, né, no início das questões de língua portuguesa, ela traz um texto. Texto este que você deve fazer a leitura com muita calma, com muito carinho, prestando atenção ao máximo nas informações que o texto está passando para você, para que assim você tenha condições de resolver as questões. Eu digo para você, faça a leitura do texto por completo, com muita calma. Não vá naquela onda de que, eu vou lá no exercício, eu vejo o que o exercício está me pedindo, o que a questão está me pedindo, aí eu volto no texto. Quando você faz a leitura do texto, você adquire melhores condições de acertar as questões da prova, ok? Se você não fizer a leitura total do texto, dificulta evidentemente o seu entendimento, e aí você não vai ter, né, aquela oportunidade maior de acertar as questões. Beleza? Então vamos lá. Esta prova começa dizendo assim: leia o texto de Drauzio Varela para responder as questões de número 1 a 12. Então, este texto que aparece aqui, né, ele será utilizado para responder as questões de número 1 a 12. Então, com muita calma, com muita tranquilidade, eu peço para você que dê um pause aí no vídeo, tá? E à medida que eu for passando os parágrafos, você vai avançando o vídeo para que você faça a leitura, para que possamos daqui a pouquinho fazer a resolução das questões. Beleza? Vamos lá. Legal. Então você que fez a leitura do texto, né, você que nos acompanha aqui pelo canal Estudando com o Professor Marco Antônio, percebeu que o texto de Drauzio Varela é um texto muito tranquilo, texto por meio do qual ele deixa claro, né, que num primeiro momento, ele teve receio de escrever, porque ele ficava pensando que ele seria comparado a grandes escritores, até que um dia, ele lendo num livro, e ele teve contato com a informação de que para se dar bem no ato de escrever, era interessante você escrever algo que não foi escrito por ninguém anteriormente. E como ele trabalhou por muitos anos no Carandiru, em São Paulo, como médico dos detentos que lá estavam naquela casa de detenção, então, na verdade, ele decidiu começar, né, a sua carreira de escritor escrevendo o Carandiru, o seu livro e tal. E aí ele se deu bem, né, e evidentemente ele gostou do ato de escrever e hoje ele se sente feliz, né? Ele tem assim uma sensação muito boa em escrever. E é isso que o Drauzio Varela deixa claro para nós, né, ao fazer a leitura do seu texto. E a primeira questão, ela traz o seguinte enunciado. Em seu texto, o autor, ou seja, o Drauzio Varela, fala de seus planos para o futuro, ele fala da linguagem usada em seus textos, ele fala de seu prazer em escrever, do assunto de seu último livro, da dificuldade em publicar o novo livro. Então, querido candidato que me acompanha aqui pelo canal, se nós relembrarmos, né, a leitura que nós fizemos, nós vamos perceber que em nenhum momento, o Drauzio Varela fala sobre os seus planos para o futuro. Ok? Ele fala como ele começou a escrever, o porquê. Ele fala, num primeiro momento, assim, que ele tinha um receio, porque ele poderia ser comparado com
escritores consagrados e tal. Então, mas ele não fala dos seus planos para o futuro, né? Então, para a gente responder a esta questão, eu trouxe para você um trecho do texto, um parágrafo que deixa muito claro, né, o que essa questão está pedindo para nós. Lá em seu texto, o autor fala, ele diz assim: diante da tela do computador, fico atrás das palavras, encontro algumas, apago outras, corrijo, leio e releio até sentir que o texto está pronto. Às vezes, ficou melhor do que eu imaginava. Nesse momento, sou invadido por uma sensação de felicidade plena, que vai e volta por vários dias. Então, querido aluno, né, que me acompanha, ele não fala de seus planos para o futuro. Não fala também da linguagem usada por ele ao escrever os seus textos, mas ele deixa claro, sobretudo nesse ponto aí que eu destaquei para vocês, que ele tem um prazer incrível em escrever. Por isso que a alternativa C está correta, ok? Ele tem uma sensação maravilhosa, ele sente prazer em escrever e no texto ele deixa claro também que ele se arrependeu por não ter começado a sua carreira de escritor antes, ok? Por receio, né? Ele tinha receio de ser comparado com grandes escritores, por isso ele não escrevia. Mas ele começou a escrever e ele deixa claro que ele tem um prazer muito grande em escrever. Portanto, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Consequentemente, a alternativa D está errada, porque ele não fala em nenhum momento no texto sobre o seu último livro, tampouco sobre a dificuldade em publicar um novo livro. Ele fala do prazer que tem em escrever, ele fala que se arrepende por não ter escrito, né, antes, e ele fala também que é necessário, para se dar bem como escritor, nós devemos, né, as pessoas devem escrever sobre algo que não foi escrito por nenhum outro escritor. Beleza? Então vamos lá, depois a gente analisar e responder a questão número 1, vamos para a questão número 2. A questão 2 fala assim: após ler o livro, que reúne entrevistas e textos de Ernest Hemingway sobre o ato de escrever, o autor, Drauzio Varela, resolveu escrever um livro sobre uma história que só cabia a ele contar? Dedicou-se a treinar a escrita continuamente até que chegou à perfeição? Convenceu-se de que era capaz de escrever tão bem quanto seus autores preferidos? Propôs-se a desenvolver uma escrita tão boa quanto a de Machado de Assis? Procurou reproduzir os estilos de Chekhov, Homero e Padre Vieira? Bom, querido candidato, né, que me acompanha aqui pelo canal, na verdade, essa resposta aqui está muito tranquila, né? Quando a gente faz a leitura do texto, a gente percebe já logo de cara que quando ele faz, né, o Drauzio Varela, ele lendo um livro, ele se depara com uma entrevista e textos de Ernest Hemingway, e ele fala, né, que para se dar bem era necessário falar sobre algo, conforme eu já falei anteriormente, né? Falar sobre algo que não foi falado por ninguém anteriormente. Então aqui fica muito tranquilo, né, que a alternativa A, que é a alternativa correta. Para nós confirmarmos isso, eu trouxe aqui para vocês, ó, a resposta encontrei em On Writing, livro que reúne entrevistas e textos de Ernest Hemingway sobre o ato de escrever. Aí ele fala assim: em conversa com um estudante, Hemingway diz que, ao escritor de nossos tempos, cabem duas alternativas: escrever melhor do que os grandes mestres já falecidos, ou então contar histórias que nunca foram contadas, né? E é claro que para superar, né, o padre Antônio Vieira, Chekhov, Homero, entre outros grandes escritores mundiais, tem que ser muito bom. Então, Drauzio Varela decidiu, olha, então eu vou contar algo que não foi contado por ninguém e que cabe a mim contar, porque o Drauzio Varela é um médico e ele atendeu como médico muitos detentos no Carandiru. Então foi o tema do livro dele, né? O assunto que ele abordou, né? A vida daqueles detentos em um dos maiores presídios, né, do nosso país, ok? Então, na verdade, Drauzio Varela resolveu escrever um livro sobre uma história que só cabia a ele contar, pelo fato de ele ter trabalhado muitos e muitos anos no presídio do Carandiru, em São Paulo, como médico, ok? Então, evidentemente,
as questões, a alternativa B está errada, porque em nenhum momento ele dedicou-se a treinar a escrita continuadamente até que chegou à perfeição. Ele não fala nada sobre isso. Não fala que ele convenceu-se de que era capaz de escrever tão bem quanto seus autores preferidos. Tampouco, né, sobre propôs-se a desenvolver uma escrita tão boa quanto a de Machado de Assis, e muito menos ele procurou no texto, né, reproduzir os estilos de Tchekov, Homero e Padre Antônio Vieira. Na verdade, ele procurou escrever algo que só a ele cabia contar, beleza? E foi por isso que ele se deu bem. Então aí a questão número 2 para você respondida. Vamos agora então para a questão número 3. Ela diz o seguinte: ao referir-se à maneira como escreve, o autor demonstra ter, né? Alternativa A: determinação em adaptar as obras dos mestres da literatura para a realidade atual. Alternativa B: facilidade para concentrar, mesmo em ambientes barulhentos ou movimentados. Autocrítica excessiva, aqui na alternativa C, que o impede de ficar plenamente satisfeito com seus textos. Alternativa D: necessidade de um espaço tranquilo e reservado para desenvolver suas histórias. E a E: interesse em tratar de assuntos que não se relacionem com o exercício da medicina. Bom, para nós respondermos a esta questão, é claro que você, candidato, na hora da prova, tem que voltar lá no texto. Se você não conseguiu inferir essa informação na primeira leitura que fez, você vai voltar lá no texto e vai, né, procurar encontrar o ponto, né, que está a resposta que você precisa. E para facilitar a sua vida, né, eu trouxe o trecho do texto, tá? Eu trouxe o trecho do texto para você. Ele diz assim em um dos parágrafos: por força da necessidade, aprendi a escrever em qualquer lugar em que haja espaço para sentar com o computador. Por exemplo, nas salas de embarque durante as viagens de bate e volta que sou obrigado a fazer. Consigo me concentrar, apesar das vozes esganiçadas que anunciam os voos, os atrasos, as trocas de portões, a ordem nas filas, os nomes dos retardatários, né? Então, vamos lá? Ao referir-se à maneira como escreve, o autor demonstra que, né, ele não fala nada sobre a sua determinação em adaptar as obras dos mestres da literatura para a realidade atual, mas ele fala, né, sobre a sua facilidade para se concentrar mesmo em ambientes barulhentos ou movimentados, né? Veja aqui, consigo me concentrar apesar das vozes esganiçadas que anunciam os voos, os atrasos, as trocas de portões, a ordem nas filas, os nomes dos retardatários. Então, mesmo em ambientes barulhentos, né, movimentados, Drauzio Varela consegue produzir os seus textos, ele não é incomodado por isso. Portanto, a alternativa B está correta. Ele não fala, evidentemente, sobre a autocrítica excessiva que o impede de ficar plenamente satisfeito com seus textos. Ele não fala também, né, sobre a necessidade de um espaço tranquilo e reservado, muito pelo contrário, né, ele não precisa de estar num espaço tranquilo e reservado para escrever, o que faz com que a alternativa D esteja errada. E a alternativa E também está equivocada, porque ele não trata no texto sobre interesse em tratar de assuntos que não se relacionem com o exercício da medicina. Evidentemente, ele não fala nada sobre isso. Portanto, a alternativa correta da questão número 3 é a B. Beleza, então. Vamos caminhando. Agora aqui, já na quarta questão, o enunciado dela fala o seguinte para nós. Na frase, mal o avião levanta voo, puxo a mesinha e abro o computador. Isso está lá no quarto parágrafo. O termo destacado estabelece relação de, né? Vamos lá então, lá no quarto parágrafo, eu trouxe ele para você aqui, ó. Mal o avião levanta voo, ó, mal o avião levanta voo, ou seja, logo que o avião decola, né, que o Drauzio Varela faz? Ele puxa a mesinha, abre o seu computador e põe-se a escrever. Apesar, né, de às vezes algumas pessoas andando pelo corredor, né, é claro, depois que o voo foi, a decolagem ocorreu, tudo tranquilo, as pessoas podem se levantar, às vezes a aeromoça passando, as pessoas ali, apesar de certo movimento, barulhos ali no interior do avião, ele escreve. E aí, mal o avião levanta voo, o que ele faz? Puxa a mesinha e abre o computador. Então, logo que o avião levanta voo. Então, a gente vê aqui uma ideia, né, de tempo. Então, a palavra mal aqui, ó, né, mal, né, ela é empregada e nos dá uma ideia de tempo.
Na verdade, aqui o mal é um advérbio de tempo. Ele atribui uma circunstância ao verbo levantar, ou seja, tão logo o avião levanta voo, ou assim que o avião levanta voo, né? Ou mal o avião levanta voo, ele já puxa a mesinha e abre o computador e se põe a escrever, beleza? Então, é evidente, melhor dizendo, que a palavra mal aqui não se trata de uma negação, tá? Não está negando nada, não se trata de dúvida também, não se trata de causa, não se trata também de intensidade, mas sim de tempo, tá? Então a palavra mal aqui, ela nos dá uma ideia de tempo, ou seja, assim que o avião levanta voo, tão logo o avião levanta voo, ok? Drauzio Varela começa a escrever, beleza? Fique esperto com a palavrinha mal, ok? Ela pode ser aqui, neste caso aqui, ela é um advérbio, ela pode aparecer dentro de um contexto como um adjetivo e ela pode também aparecer dentro de um outro contexto como um substantivo, beleza? Maravilha? Então vamos lá agora resolver a quinta questão. Ao afirmar, estou nas nuvens, às portas do paraíso celestial. O telefone não vai tocar, ninguém me cobrará o texto que prometi. A presença na palestra para a qual fui convidado, os e-mails atrasados. Ao falar isso, o autor revela, o seu receio de não dar conta de concluir suas tarefas, sua hesitação em decidir o que deve fazer primeiro, sua ansiedade por voltar a se comunicar o quanto antes, seu alívio diante do fato de não ser importunado, sua necessidade de estar constantemente conectado. Então, veja bem, quando o Drauzio Varela ele está no avião, ok? Ali sentadinho e tal, puxou a mesinha, abriu o computador e começou a escrever, naquele local ele não vai ser, evidentemente, importunado, incomodado por ninguém, porque ele está lá no voo, o próprio celular está no modo avião, não vai tocar, enfim, ele está ali tranquilo para escrever, apesar do barulho que às vezes tem no interior da aeronave, das pessoas que passam ali pelo corredor. Mas ele se sente o quê? Aliviado, ok? E eu trouxe, nessa vez eu não trouxe, na verdade, sempre eu trago um pedacinho do texto para você, nessa oportunidade aqui eu não trouxe. Então, evidentemente, ele não fala nesse trecho aqui sobre o seu receio de não dar conta de concluir suas tarefas, ele não fala nada disso. Tá? Ele não fala da sua hesitação em decidir o que deve fazer primeiro, tampouco da sua ansiedade por voltar a se comunicar o quanto antes, mas sim ele fala sobre seu alívio diante do fato de não ser importunado. Lá no avião ele se sente tranquilo, ele fala assim, estou nas nuvens, às portas do paraíso celestial, quer dizer, um ambiente muito tranquilo. O telefone não vai tocar, ninguém me cobrará o texto que prometi. A presença na palestra para a qual fui convidados, os e-mails atrasados. Então, ele fala nesse trecho, na verdade, sobre o seu alívio diante do fato de não ser importunado, o que faz também com que a alternativa E esteja incorreta. Ele não fala sobre sua necessidade de estar constantemente conectado. Beleza? Caminhe conosco. Persevere, não pare por aqui, afinal de contas temos outras questões a serem resolvidas aqui neste vídeo. Na sexta questão, nós encontramos o seguinte, com a interrogação, depois do que disserem esses e outros gênios, que livro valeria a pena ser escrito? Então, lembra quando ele citou como o padre Antônio Vieira, Machado de Assis e outros escritores consagrados mundialmente? Drauzio Varela fala assim, depois do que já disseram esses e outros gênios, que livro valeria a pena ser escrito? Então, com esta pergunta, o autor expressa, letra A desconfiança de escrever algo que não fosse tão bom quanto os textos dos escritores que admirava? Seu empenho em colocar em prática o ensinamento colhido nos livros de autores de prestígio? Sua certeza de que os livros escritos hoje são cópias mal feitas das obras dos mestres falecidos? A curiosidade em conhecer autores contemporâneos que fossem tão bons quanto os clássicos? Sua determinação em contar histórias que superassem em qualidade a dos mestres da literatura? Bom, se você fez uma leitura com atenção, você vai perceber que, na verdade,
Drauzio Varela, ao fazer esta pergunta, né, este questionamento aqui, ele expressa o quê? A sua desconfiança de escrever algo que não fosse tão bom quanto os textos dos escritores que admirava. Então ele citou alguns gênios, né, da literatura mundial, mas em um outro livro que ele estava lendo, o autor do livro falou assim, olha, você pode superar os grandes mestres da literatura mundial. Primeiro, sendo melhor do que eles, ok? Ou, né, você pode obter sucesso também falando sobre algo que não foi falado por ninguém. Então, Drauzio Varela, na verdade, ele seguiu a segunda opção, ou seja, ele procurou falar sobre algo que não havia sido escrito ainda por ninguém. Ele falou sobre o Carandiru. Conforme eu falei, ele exerceu por muitos anos a função de médico naquele presídio. Portanto, cabia a ele, com muita autoridade, falar a respeito desse assunto, ok? Então, quando ele faz essa colocação, depois que disseram esses e outros gênios que livro valeria a pena ser escrito, aí depois ele encontrou a resposta. Um livro que tratasse sobre um assunto que não foi falado ainda por ninguém e que ele tivesse autoridade para escrever. Beleza? Então, dessa forma, nós percebemos aqui a alternativa A correta, ok? Ela está correta. A alternativa B está incorreta, porque ele não fala em nenhum momento, né? Essa pergunta não deixa claro que ele está expressando seu empenho em colocar em prática o ensinamento colhido nos livros de autores de prestígio. Também não fala, né, sobre sua certeza de que os livros escritos hoje são cópias mal feitas das obras dos mestres falecidos. Também ele não expressa a curiosidade em conhecer autores contemporâneos que fossem tão bons quanto os clássicos, nem sua determinação em contar histórias que superassem em qualidade as dos mestres da literatura. Na verdade, ao fazer esta indagação aqui, este questionamento, ele expressa a desconfiança de ele, Drauzio Varela, em escrever algo que não fosse tão bom quanto os textos dos escritos que admirava. Portanto, a alternativa A é a que está correta. Beleza. Aqui, pessoal, a sétima questão, ela fala assim: a palavra destacada em há escritores talentosos que se queixam dos tormentos e da angústia inerentes ao processo de criação. Não é o meu caso. Escrever só me traz alegria. Então, esse trecho está grafado lá no 10º parágrafo. Essa palavra aqui, então, destacada, é empregada com o sentido de. Então, a banca quer saber, né? A palavra inerente, dentro deste contexto, ela é empregada com qual sentido? Alternativa A, diversos, acrescidos, intrínsecos, inadequados, alheios. Bom, vejam bem, há escritores talentosos que se queixam de tormentos e da angústias inerentes ao processo de criação. Então, na verdade, tanto os tormentos, né, e a angústia, elas fazem parte do quê? Do processo de criação. Tá? Então, quando se vai criar, por exemplo, texto, tem ali alguma tribulação, né, algum tormento, tem alguma angústia, alguma ansiedade ali. Então, estas características, elas são inerentes ao quê? Ao processo de criação. Elas estão ligadas ao processo de criação, ok? Elas fazem parte, né, do processo. E aí, evidentemente, né, eu trouxe para você aqui, para ficar fácil a sua vida, eu busquei lá no dicionário, né, a palavrinha inerente que está aqui, tá? Então, aquilo que eu falei, está intimamente ligado, unido, né? Então, os tormentos e as angústias estão ligadas ao processo de criação, estão intrínseco ao processo de criação, porque é um atributo ou propriedade de algo, ou seja, né, os tormentos e as angústias, né, são atributos do processo de criação. Então, fica óbvio para nós, né, que não se trata da alternativa A alternativa correta, tampouco, né, da alternativa B, que fala sobre acrescidos, mas sim a alternativa C, ou seja, há escritores talentosos que se queixam dos tormentos e da angústia intrínsecos ao processo de criação, ou seja, né, que estão ligados ao processo de criação, dos tormentos e da angústia que estão ligados ao processo de criação.
Beleza? Portanto, a alternativa C é que está correta. A alternativa D, né, está equivocada, ele não pode ser substituído por inadequado e tampouco por alheios. Beleza? Prosseguindo então agora, vamos lá caminhar para a oitava questão. A oitava questão, ela fala assim: verifica-se o emprego de palavras com sentido figurado em. Então aqui, o candidato ele tem que saber o que é uma palavra empregada com sentido figurado, né? É quando a palavra ela é empregada no texto com sentido diverso daquele que tem lá no dicionário. Ou seja, né, é uma linguagem no sentido figurado. Ou seja, a palavra é empregada com um significado diverso daquele que apresenta no dicionário. Ou seja, ela assume um outro valor. Maravilha? Então vamos lá. Verifica-se o emprego de palavras com sentido figurado em. Alternativa A. As cotoveladas. A literatura abriu espaço em minha agenda. Alternativa B. Há escritores que precisam de silêncio, solidão e ambiente adequado para a prática do ofício. Alternativa C. Seguindo o mesmo critério, publiquei outros livros. Alternativa D. Consigo me concentrar apesar das vozes esganiçadas. Alternativa E. Aprendi a escrever em qualquer lugar em que haja espaço para sentar com o computador. Bom, querido candidato, querido aluno que me acompanha aqui pelo canal Estudando com o Professor Marco Antônio, então nós temos que verificar entre as alternativas aquela que tem palavras utilizadas no sentido figurado, ou seja, aquelas que são empregadas, mas com sentido diverso daquela que tem no dicionário. Então, quando a gente faz a leitura da primeira alternativa aqui, ó, as cotoveladas, a literatura abriu espaço em minha agenda. Então a gente sabe, né, que cotovelada, né, lembra lá do cotovelo, é o ato de repente, até agredir alguém, né, bater em alguém com o cotovelo. Mas é verdade que a literatura, ela abriu espaço na agenda do Drauzio Varela de maneira diferente, ela não foi dando cotovelada. Tanto é que a literatura, né, se a gente for pensar assim, nem cotovelo tem. Né? Na verdade, pouco a pouco, ele foi tomando gosto pela escrita, ok? E aí o gosto foi tão grande que ele sentiu necessidade de abrir um espaço em minha agenda. Ou seja, né, quando a gente fala assim cotovelada, sabe, por exemplo, quando você está no metrô, você quer passar, né? Aí você vai esbarrando num, no outro ali e tal, tem um contato com o cotovelo, claro, você vai abrindo o seu caminho. Foi esta a intenção do autor em utilizar as cotoveladas, ou seja, né, meio ali, né, meio apertadinho e tal, empurrando para cá, para lá, a literatura abriu espaço na agenda do escritor, ou seja, do médico Drauzio Varela. Então, a expressão aqui, né, as cotoveladas, ela está sendo utilizada no sentido figurado, porque dar cotovelada, evidentemente, é uma outra situação. Isso faz com que, portanto, a alternativa A esteja correta. A alternativa B, nós não encontramos nela nenhuma palavra utilizada no sentido figurado, tampouco na C, tampouco na D, tampouco na E. Talvez, né, você candidato deve ter ficado aí a esganiçadas, né? Consigo me concentrar apesar das vozes esganiçadas, ou seja, aquelas vozes das pessoas que estão ali no interior do avião, que às vezes falam mais alto, fazem um tom mais elevado, vozes que saem lá do comandante do voo, enfim, né? Mas na verdade, esganiçadas aqui não está sendo empregada no sentido figurado, tá? Mas sim aqui, ó, as cotoveladas, beleza? Então, entenderam? Tá? Sentido figurado, né, é quando a palavra assume um valor diverso daquela que ela tem no dicionário. E já a palavra empregada no sentido denotativo é quando a palavra ela assume realmente o valor que ela apresenta lá no dicionário, beleza? Então, fique atento a esse detalhe para não errar as questões na hora da prova. Nona questão, beleza? Vamos lá. Ela diz assim: as formas destacadas em de fato, se eu escrevesse melhor do que Machado de Assis, poderia recriar personagens como Dom Casmurro. Está lá no 8º parágrafo. Expressam, respectivamente, probabilidade e ação comprovada, possibilidade e ação condicionada. Alternativa C, convicção e ação testada. Alternativa D, impossibilidade e ação concreta.
Alternativa E, certeza e ação duvidosa. Bom, vamos lá, né? Se eu parar aqui e analisar, olha, se eu escrevesse melhor do que Machado de Assis, poderia recriar personagens como Dom Casmurro. Legal, né? Então, se eu escrevesse, quando eu uso essa expressão, é sinal de que realmente há uma possibilidade, né, de eu escrever, ou se eu estivesse, se eu fizesse. Quando eu uso, né, o verbo, né, dessa maneira aqui, os verbos dessa maneira, eu estou citando que haveria uma possibilidade, né? Há uma possibilidade de eu fazer algo. No caso aqui, o autor fala sobre o ato de escrever. Tá? Escrever. Então ele fala, de fato, se eu escrevesse melhor do que Machado de Assis, poderia recriar. Ou seja, né, se ele tivesse a possibilidade de escrever melhor do que Machado de Assis, ele poderia, né, recriar personagens como Dom Casmurro. Ou seja, se ele tivesse a oportunidade de escrever melhor do que Machado de Assis, ok? Ele teria condições de recriar, né, personagens como Dom Casmurro, ok? Então, nós temos aqui o verbo sendo empregado aqui da forma escrevesse, né? Ó, se eu escrevesse, indica uma possibilidade, ok? Uma possibilidade. E esta possibilidade dá condições para que ele possa recriar personagens como Dom Casmurro. Então nós temos aqui o verbo escrever, né, dando uma ideia de possibilidade, e aqui a locução verbal poderia recriar como uma ação condicionada, ou seja, para ele poder recriar, ele tem que escrever melhor do que Machado de Assis, beleza? Então, dessa maneira, nós podemos perceber que a alternativa A está equivocada, porque escrever-se, tudo bem, né? Há uma probabilidade, beleza? Mas, né, não é uma ação comprovada, ou seja, apesar dele escrever, né, ele poderia recriar, não tem uma certeza, então não é uma ação comprovada. Portanto, a alternativa A está equivocada, ok? A B, como nós já indicamos, está correta, porque se eu escrevesse é uma possibilidade, né, e poderia recriar, indica que é uma ação condicionada ao ato de escrever melhor, que é Machado de Assis. Beleza? Aqui também a C está equivocada, porque ele fala se eu escrevesse, ele não apresenta convicção, ok? E também, né, poderia recriar, não é uma ação testada, né? Não é uma ação testada. A alternativa D também é uma questão, uma alternativa equivocada, porque aqui não indica impossibilidade, mas sim uma possibilidade, né? E aqui também não indica uma ação concreta, poderia recriar, por isso que está errada. E a alternativa E também, né, está equivocada, porque se eu escrevesse não indica certeza, e poderia recriar também não indica uma ação duvidosa. Beleza? Assim, nós fizemos também para você a resolução da questão número 9. Vamos para a 10ª questão. Ele diz assim: considere os sentidos estabelecidos pelos vocábulos em destaque nas passagens do texto. Ele diz assim, na primeira passagem: foi tão grande o prazer de contar aquelas histórias que senti ódio de mim mesmo por ter vivido meio século sem escrever livros. E depois ele fala aqui: para mim, o que eu escrevesse seria fatalmente comparado com Machado de Assis, Gogol, Faulkner, Joyce, Pushkin, Turgenev ou Dante Alighieri, lá no 6º parágrafo. Então ele diz aqui: nos contextos em que são empregados os vocábulos em destaque que e ou, estabelecem respectivamente a relação de alternância e finalidade, conformidade e consequência, causa e conformidade, finalidade e causa, consequência e alternância. Então vamos lá, pessoal. Olha, quando ele diz assim: foi tão grande o prazer de contar aquelas histórias que, né, senti ódio de mim, né, de mim mesmo, por ter vivido meio século sem escrever livros, né? Então, o que provocou, né? O que provocou ele sentir ódio, né? Ele fala assim: ó, foi tão grande o prazer. Então, o grande prazer, né? O grande prazer de contar aquelas histórias provocou nele o quê, né? Ódio dele mesmo por ter vivido meio século sem escrever livros, tá? Então, aqui, na verdade, né? A palavra destacada aqui, que,
né, ela apresenta o quê? Uma relação de consequência, tá? Olha, foi tão grande o prazer de contar aquelas histórias que, consequentemente, senti ódio de mim mesmo por ter vivido meio século sem escrever livros. Então, aqui é uma relação de causa, né? Essa aqui foi a causa, né? O ato, né? O fato de ser tão grande o prazer de contar aquelas histórias foi a causa, e a consequência foi de o autor sentir ódio dele mesmo por ter vivido meio século sem escrever. Beleza? Então aqui, né, nós temos uma relação de consequência. Então aqui a alternativa E é a alternativa que está correta. Então não indica alternância, né, ou uma coisa ou outra, né, não. Conformidade também não. Causa, né, na verdade a causa está aqui, ó, né, ó, causa, né. Então aqui nós temos uma relação de consequência, tá? Consequência. A causa está aqui, ó. Foi tão grande o prazer de contar aquelas histórias, tá? Esta foi a causa. A consequência está aqui, beleza? Não expressa evidentemente finalidade, mas sim consequência, como eu falei. Agora aqui, para mim, o que eu escrevesse seria fatalmente comparado com Machado de Assis, Gogol, ele cita aqui os escritores, beleza? Então aqui nós, né, notamos que ele faz o que? Uma alternância, né? Olha, ele compara, né, o que ele fosse escrever, né, assim, para mim o que eu escrever seria fatalmente comparado com quem? Com Machado de Assis, ou Gogol, né, ou Joyce, Dante Alighieri. Ele cita, né, vários autores, então ele faz aqui uma alternância de autores, como está escrito aqui. Então o que, né, ele apresenta uma relação de consequência, e o ou ele apresenta uma relação de alternância, beleza? Então, o que deixa claro que a alternativa A está equivocada, né? A B também está equivocada, a C também, ok? A D, idem, e a alternativa E está correta, beleza? Então, vamos agora brincar com a 10ª questão, né? A 10ª questão, né? Brincamos agora, melhor dizendo, né, com a 10ª questão, e vamos brincar agora com a 11ª questão desta prova, beleza? Ele fala assim: nesse momento, sou invadido por uma sensação de felicidade plena que vai e volta por vários dias. Essa expressão aqui está lá no 11º parágrafo. Após o acréscimo das vírgulas, a frase permanece pontuada corretamente conforme a norma padrão da língua em. Então aqui ele quer, né, que nós indiquemos, né, o emprego da vírgula, qual frase onde o emprego da vírgula está sendo utilizado de forma correta. Ele fala aqui, ó, nesse momento sou invadido por, né, eu sou invadido por uma sensação de felicidade. Então aqui nós temos um probleminha, né, evidentemente, porque sou invadido, ser invadido é invadido por alguma coisa, então o complemento verbal aqui está sendo separado do verbo, né? Então o que faz com que a alternativa esteja errada, beleza? A alternativa B, ela fala o seguinte: nesse momento sou invadido por, de novo aqui, ó, né? Então o complemento verbal, que é uma sensação de felicidade, né? Uma sensação de felicidade, também está sendo separado pelo verbo. Então não se separa o verbo do seu complemento. Então aqui a alternativa B está errada também. Nesse momento sou, né? Aqui, ó, sou, né? Sou o quê? Invadido. Então, ó, veja bem, né? A separação, né, do complemento verbal aqui pela vírgula está errado também, né? Nesse momento sou invadido por uma sensação de felicidade plena. Então, aqui está equivocado também, por isso que está errada. Na alternativa D, diz assim: nesse momento, vírgula, sou invadido por uma sensação de felicidade plena, vírgula, que vai e volta por vários dias. Então, percebam, senhores, olha, nesse momento, né, aqui eu tenho um adjunto adverbial de tempo. A frase ela está na ordem direta, o advérbio está no começo. Então, é separado por vírgula. Nesse momento, vírgula, sou invadido por uma sensação de felicidade plena. Ponto, né? Mas ele vai continuar, vírgula, que vai e volta por vários dias. Então, nós não percebemos aqui nenhum problema quanto à utilização da vírgula. Mas percebemos um problema também na alternativa E, que diz assim: nesse momento,
vírgula, teria que ter vírgula, né? Nesse momento, vírgula. Sou invadido, aí eu tenho o verbo, ó, sou invadido. Por quê? Né? Por uma sensação, né? Aí eu tenho aqui a vírgula entre o verbo e o seu complemento. E entre também o nome e o seu complemento, por uma sensação de felicidade plena. Né? Então, também aqui mais problemas, essa vírgula não deveria existir. E aí aqui ela apareceria, que vai e volta por vários dias. Né? Deveria ter a vírgula aqui. Então, por isso que nós temos problemas. Né? Aqui eu acabei não falando, né? Uma sensação de felicidade plena. Então, aqui está certo, né? Por uma sensação de felicidade, ó, vírgula, plena. A palavra plena faz parte da felicidade, né? Felicidade plena. Então, o complemento do nome aqui também está separado por vírgula, está equivocado também. Beleza? Entenderam? Tá? Então, agora nós vamos para a 12ª questão, para caminharmos, né? Para findar as resoluções das questões desta prova. Na 12ª questão, ele fala o seguinte: assinale a alternativa em que o trecho do texto está reescrito conforme a norma padrão da língua portuguesa, com a expressão destacada substituída pelo pronome correspondente. Então, nós temos aqui, olha, por exemplo, o médico que lhe atendia, né? Temos o pronome lhe, nós temos aqui o pronome as, né? Temos aqui a forma pronominal los, temos aqui a forma pronominal nas e o pronome lhes. Então, ele está perguntando, né? Olha, assinale, né? Perguntando não, está pedindo, né? Assinale a alternativa em que o trecho do texto está reescrito conforme a norma padrão da língua portuguesa, com a expressão destacada substituída pelo pronome correspondente. Então, ele quer que nós façamos a substituição desses trechos destacados aqui, né? Pelos pronomes adequados. Então vamos lá. O médico que atendia pacientes, né, ele escreveu o médico que lhe atendia. Então aqui, na verdade, na 12ª questão, na alternativa A, nós temos um probleminha. Por quê? Né? Na verdade, deveria ser assim: o médico que os atendia e não lhe atendia, ok? Por quê? Aqui o complemento do verbo, né, se dá por um pronome pessoal oblíquo, átono, o, né, no caso aqui pacientes, então ele vem no plural, os atendia e não lê, tá? E não lê. A utilização do lê aqui está equivocada. O médico que atendia, né, pacientes, o médico que os atendia, tá? O médico que os atendia. Os quem? Os pacientes, beleza? Então a alternativa A está equivocada. A B, ela diz assim: livro que reúne entrevistas e textos de Ernest Hemingway, né? Livro que reúne né? Livro que reúne ou seja, né? Eu tenho aqui entrevistas e textos, né? Então eu tenho aqui um substantivo do gênero feminino e textos que é do gênero masculino. Então, em vez do A, eu diria reúne os. Os representa tanto entrevista quanto, né, os textos. Se eu uso aqui o as, a concordância nominal está equivocada, porque eu tenho um substantivo do gênero feminino e outro do gênero masculino. E diante de gêneros diferentes, né, nós usamos o, né? Infelizmente, né, a língua portuguesa ela é machista, né? Tem até uma brincadeira que a gente faz, né? Então, diante de um substantivo feminino e um masculino, eu uso o masculino. Tem essa brincadeira. Então, o que faz com que a alternativa B esteja equivocada. Então, é os e não as, como está aqui. A alternativa C, ela diz o seguinte: meio século sem escrever livros, meio século sem escrever los. Los, né, se refere a quem? A livros. Então, ó, perceba que está no plural, aqui no plural também, ok? Tem o verbo escrever, nós já tratamos sobre isso em outro vídeo, nós tiramos aqui o R do verbo escrever, né, colocamos o L para se promover a acomodação fonética e damos a origem, então, à forma pronominal los. Portanto, a alternativa C está correta. Beleza? Alternativa D, vamos lá. O prazer de contar aquelas histórias, aí vem o prazer de
contá-las, tá? E não contar nas. Nossa, é um problema terrível aqui, né? Ó, veja bem, contá-las. Então, da mesma forma que é o verbo escrever, termina com R, contar também. Então, eu deveria ter, né, aqui tirado, né, o R, tá? Tirado o R, ok? E aí eu coloco o L para se promover a acomodação fonética, tá? Se o verbo aqui terminasse em M, aí sim viria um N, mas o que não é o caso, né, nesta oportunidade aqui. Então fica contá-las, o que faz com que a alternativa D esteja equivocada também, tá? E da mesma forma está equivocada a alternativa E, né? Porque puxo a mesinha, puxo-a, né? Puxo-a, puxo-a e não puxo-lhe, beleza? Então nós percebemos aqui que a alternativa E está errada também. E aqui na 12ª questão, a alternativa correta é a alternativa C. Maravilha? Vamos lá então para a próxima questão. Beleza, na 13ª questão, ele fala assim: no que se refere à concordância padrão, a frase correta é... Eu já tratei com você em outro vídeo, quando fala concordância, é concordância nominal ou concordância verbal, né? Concordância nominal ou concordância verbal, tá? Então, as palavras, elas devem concordar harmonicamente dentro da oração, umas com as outras. Quando eu digo concordância verbal, é o sujeito, o verbo concordando com o sujeito. Concordância nominal são as palavras que se referem aos substantivos, estejam concordando com ele em gênero, número e grau. Vamos lá então? A alternativa A, nós percebemos alguns probleminhas aí, né? Eu já vou destacá-los para você, ó. Eu digo assim, ó, a comparação com a obra de grandes autores como Machado de Assis, Gogol, Faulkner e Dante Alighieri inibiam o autor. Então percebam que aqui eu tenho um substantivo, né, comparação, a comparação, o substantivo está no singular e aqui o verbo aparece no plural. Então, a comparação inibia o autor. Então, a comparação com a obra de grandes autores inibia o autor, ok? Então, aqui o problema é que a comparação está no singular, ok? Porque ela é o sujeito do verbo inibir. E se ela está no singular, evidentemente o verbo deve ser empregado no singular também. Este é o probleminha nesta questão. Temos um probleminha também na alternativa B, né? Porque fala assim, 2 anos se passou. E na verdade, 2 anos se passaram, ok? 2 anos se passaram. Passaram-se 2 anos. 2 anos está no plural, evidentemente, e o verbo aqui deveria ser empregado no plural também, tá? Então, temos um probleminha aqui de concordância verbal, a exemplo da alternativa A. Portanto, a B também está correta. Na alternativa C, nós encontramos aqui, ó, silêncio e solidão estão entre os requisitos que escritores dizem serem essencial, né, para realizar seu ofício, né? Então, na verdade, seria silêncio e solidão estão entre os requisitos que escritores dizem ser, né, essenciais para realizar seu ofício. Então, aqui eu não uso na locução verbal 2 verbos no plural, eu uso apenas um, né? No caso aqui o verbo auxiliar. Dizem ser, né, essenciais para realizar seu ofício. Beleza? Então, o probleminha está aqui, por isso que a alternativa C está equivocada, né? A alternativa D também está equivocada, porque as vozes esganiçadas que repercutem, tá? Então, ó, as vozes está no plural, né? Quem repercutem, né? As vozes. Então, o verbo aqui ele foi empregado no singular, evidentemente ele está empregado de forma equivocada, então a alternativa D não condiz, está errada. E a alternativa C, ela está correta, porque aqui nós não percebemos nenhum problema com relação à concordância. Está escrito, os tormentos e a angústia inerentes ao processo de criação são alvos de queixa de escritores talentosos. Então, quem são alvos de queixa de escritores talentosos? Os tormentos e a angústia, beleza? Eu tenho aqui
um sujeito composto, né? Tormentos e angústia inerentes ao processo de criação são, ó, o verbo ser empregado no plural, alvos, né? Alvos, um adjetivo aqui no caso, né? Porque são tormentos e angústia, do que? De queixa de escritores talentosos. Beleza? E assim nós terminamos a resolução da 13ª questão. Não desanime, venha comigo, aqui você está aprendendo, né? Olha, a 14ª questão, ela fala assim: assinale a alternativa que preenche corretamente, né, correta e respectivamente, as lacunas do texto a seguir. Diz assim: quase 30 anos depois de iniciar um trabalho de atendimento a presos da casa de detenção em São Paulo, o médico oncologista Drauzio Varela chega ao fim de uma trilogia com o livro Prisioneiras, né? Depois de Estação Carandiru, 1999, que mostra as entranhas daquela que foi a maior prisão da América Latina, e de Carcereiros, né, em 2012, sobre os funcionários que trabalham no sistema prisional. Varela agora faz um retrato das detentas da penitenciária feminina da capital, também na capital paulista, onde cumprem pena mais de 2.000 mulheres. Então aqui, na verdade, está contando um pouquinho da carreira do Drauzio Varela. Então vamos lá, ele fala assim, né? E como a gente vê aqui, ele quer que a gente perceba, né? E mostre, melhor dizendo, indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Então vamos lá, olha, e aqui eu tenho o A, né, com acento ou não indicando a ocorrência de crase, o A no plural, né, com acento ou não indicando a ocorrência de crase, né, e o AS aqui também, né, olha, sem o acento indicando a ocorrência de crase. Então ele quer que a gente preencha essas lacunas aqui. Qual é a alternativa que preenche corretamente as lacunas? Vamos lá então. Ó, eu digo, quase 30 anos depois de iniciar um trabalho de atendimento, né, a presos. Então perceba aqui que eu estou diante de um substantivo do gênero masculino, ok? E no plural, tá? E no plural, beleza? Então, aqui eu tenho a seguinte construção. Quase 30 anos depois de iniciar um trabalho de atendimento, quem dá atendimento a alguém. A quem? Presos, ok? Então, aqui não há a ocorrência de crase, porque presos é um substantivo no gênero masculino, então ele não aceita a anteposição do artigo a, portanto aqui é só o a preposição, aqui ó, só o a preposição, né? Quase 30 anos depois de iniciar um trabalho de atendimento a presos, ok? Então, se eu já observar aqui, ó, a alternativa, ou melhor, né? Vamos lá aqui, então, vamos resolver aqui. Ó, aqui eu tenho o as, né, sem o acento indicativo de crase, porque eu digo assim: quase 30 anos depois de iniciar um trabalho de atendimento a presos da casa de detenção em São Paulo, o médico oncologista Drauzio Varela chega ao fim de uma trilogia com o livro Prisioneiras. Depois de Estação Carandiru, que mostra o quê? As entranhas, tá? Mostra o quê? As entranhas. Então aqui eu tenho apenas um artigo, tá? Do gênero feminino, no plural, que se refere a entranhas. E eu não faço aqui, evidentemente, a utilização da preposição a. Então, não ocorre a fusão do a, preposição, com a, artigo. Portanto, não ocorre a crase, portanto, é o as aqui, ó, sem o acento. Beleza? Então, fica assim, né? Aqui o a, sem acento no singular, e aqui o as, né, sem acento. Prosseguindo, né? Que mostra as entranhas daquela que foi a maior prisão da América Latina. Então aqui também foi o que? A maior, eu tenho aqui apenas um artigo, ok? Então é esse azinho aqui sem o acento. Então a sequência fica o a sem acento, beleza? O as sem acento no plural e o a, né, sem acento e no singular, porque é um artigo, né? Beleza? Aqui preposição, aqui artigo e aqui artigo no plural. Beleza? Então, a, as e a. Qual que está correta? Vamos ver, né? Aqui a alternativa A está correta, aqui ó, a, as e a. A aqui
preposição, esse as aqui artigo e este a aqui artigo também, beleza? E as outras alternativas evidentemente estão equivocadas, né? Então o que traz aqui é o a com sinal indicativo de crase, aqui logo no início indicando crase, né? Aqui caberia na primeira alternativa, não caberia na segunda, né? E aqui não caberia na primeira, na segunda, apenas na terceira, né? Na terceira lacuna aqui. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido, né? É um assunto que fala sobre a utilização ou não do acento indicativo de crase, né? Muitas pessoas têm dificuldade, né, sobre esse assunto, mas vale a pena você ir lá no livro ou assistir aos nossos vídeos, buscar na internet de forma geral conhecimento a esse respeito, porque sempre a VUNESP traz uma ou outra questão exigindo este tipo de conhecimento. A 15ª questão fala o seguinte, né? Ela traz aqui uma tirinha engraçada, né? Legal, né? E ela fala assim, ó, preenche corretamente as lacunas conforme a norma padrão, o que se encontra em, né? Alternativa A, B, C, D e E, né? E aqui a gente acabou fazendo a resolução e preenchendo para você, e a gente vai brincar aqui. Então, o sargento fala assim para o recruta. Bem, escapamos do Exército Vermelho, mas acho que agora estamos perdidos, né? Aí ele fala assim, não preocupe-se ou não se preocupe, né? Não preocupe-se ou não preocupe-se ou não se preocupe. Então nós já colocamos aqui como deveria ser corretamente, ó. Não se preocupe. Por quê? Nós temos aqui o pronome pessoal oblíquo se, né, sendo utilizado. E nós temos aqui uma palavra negativa, não. Então, a palavra negativa, ela atrai o pronome para perto de si. Lembra-se de próclase, ênclase e mesóclise? Estão lembrados? A gente vai tratar ainda aqui no nosso canal sobre este assunto, tá? Mas se você não se lembra, busque esse conhecimento nos livros de gramática, aqui na internet existem muitas aulas legais que falam sobre isso, mas nós iremos tratar sobre colocação pronominal no nosso canal também. Então, só para dar uma dica para você, o pronome, né? Pronome se aqui, ele é atraído pela palavra não. Tá? Pelo advérbio de negação, não. Então, palavras negativas atraem o pronome. Ó, não se preocupe, ok? E não, eu não digo não preocupe-se. Então, esse se aqui, ele deve ser utilizado depois da palavra não, que é uma palavra negativa, atrai pronome. Então, lembre-se, palavra negativa atrai pronome. Maravilha? Beleza? Então, nós já descartamos, né, a alternativa A D e a E. Restou apenas a B e a C. Vamos aqui então, não se preocupe, meu celular dirá exatamente onde ou aonde estamos, né? Onde ou aonde estamos. Na verdade, eu tenho que dizer onde estamos. Por quê? Onde é um advérbio de lugar, tá? E eu uso aonde diante de verbos que dão ideia de movimento. Se nós estamos num local determinado. Ok? Agora eu digo, aonde você vai com tanta pressa? Aí sim, né? O verbo ir dá ideia de movimento. Aqui o verbo estar dá ideia de lugar, então eu uso onde, tá? Então, não se preocupe, onde? Não se preocupe, onde? Então eu continuo ainda brincando com as duas alternativas aqui, beleza? Agora, pelo jeito, os celulares deles, ó, pelo jeito, os celulares deles lhes dão a mesma informação, ou seja, dão a eles. Tá? Então, nesse caso aqui, o lhes, né, se refere a quem? Né? Ao pessoal do Exército Vermelho. Né? Então, eu tenho que usar o lhes e não os, como está aqui na alternativa C, o que faz com que a alternativa C esteja equivocada e, evidentemente, dessa forma, né, de acordo com essa análise, a alternativa B está correta, tá? Então, detalhe, né? Lembrando para você, ó, pronome, né? Palavra negativa atrai pronome. Onde eu uso para expressar lugar, né? E o lhes aqui refere-se ao pessoal do Exército Vermelho, tá? Dão-lhes, né? Dão a quem, né? Então aqui o complemento do verbo, né? Dar é representado pelo pronome lhes. Beleza? Prosseguindo então, né? Vamos lá. Aqui eu tenho um texto, lindo, maravilhoso, para você responder as questões 16 e 17. Faça a leitura do texto com muita calma,
com muita tranquilidade para que você tenha condições de responder as próximas questões. Dê uma pausinha aí no vídeo, tá? Leia o texto e depois você continua aqui com a gente. Beleza, então depois de nós termos feito a leitura do poema, nós vamos para a resolução da 16ª questão. E o enunciado da 16ª questão nos diz o seguinte: no poema que acabamos de ler, o sono é comparado a uma viagem e também a chuva fina, o que se comprova em sua tabuleta ainda toda orvalhada. O sono é comparado à morte, o que se comprova em sonha a alma deitada no seu ataúde. O sono também é comparado ao dia ensolarado, o que se comprova em aurora. O sono também é comparado a um relógio mecânico, o que se comprova em o relógio picota a passagem do tempo. O sono é ainda comparado a um lugar tumultuado, o que se comprova em há uma estação de chegada. Bom, querido candidato que me acompanha aqui pelo canal Estudando com o Professor Marco Antônio, se nós fizermos uma verificação no texto, né, nós vamos verificar que o sono realmente é comparado a uma viagem, ok? Só que, ao fazer uma leitura minuciosa, nós podemos perceber que ele também é comparado à morte, por incrível que pareça. E o texto ele nos dá uma indicação muito forte para isso, né? Porque lá está assim, né? Sonha a alma deitada no seu ataúde. Tanto é que a própria questão nos traz a definição aqui, ó, do que seria um ataúde, um caixão, onde se coloca, é claro, alguém deitado, ok? Deitado, né? Dentro de um caixão. Então, um caixão, um ataúde é um caixão, o que nos dá a indicação de que o sono ele está sendo comparado, neste momento aqui, também com a morte, beleza? Então, fica evidente que o sono ele não está sendo comparado, além de ser com a viagem à chuva fina, beleza? Com a expressão sua tabuleta ainda toda orvalhada, tampouco, né, ao dia ensolarado, tampouco a um relógio mecânico e tampouco a um lugar tumultuado, mas sim a morte, tá? Pois nós podemos comprovar naquela indicação que eu fiz lá do significado da palavra ataúde. Sonha a alma deitada no seu ataúde, ou seja, né, a alma está morta, deitada no seu caixão, né? E esta alma aí, na verdade, né, é o sono que está tomando conta daquela pessoa que está, né, ali dentro do trem viajando e tal. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa B, né? A C, a D e a E encontram-se equivocadas, beleza? E assim nós terminamos a resolução da 16ª questão, ok? Vamos então prosseguir para a resolução da próxima questão, a 17ª questão. 17ª questão, né? A gente está acabando, falta esta e mais uma, fique comigo, não vai embora, tá? No 11º verso, diz assim: anunciam-na os galos agora. A palavra agora, tá? Agora, em destaque sinaliza: letra A, o ponto de partida da viagem, o princípio da noite, a hora mais silenciosa da noite, o momento de despertar, a quietude própria do sono. Bom, né? Você pode voltar lá, evidentemente, no texto para fazer a leitura, né? E aí você vai perceber, né, que, na verdade, a palavrinha agora, ela não indica o ponto de partida da viagem. Na verdade, ela quer indicar o quê? O momento de despertar, né? Anunciam-na os galos agora, né? Anunciam-na os galos agora, ou seja, os galos anunciam o momento de acordar, porque estava dormindo lá no vagão do trem, aquela coisa toda, né? E aí o galo começa a cantar e está anunciando a hora de acordar. Portanto, né, se é a hora de acordar, não é o princípio da noite, ok? Não é a hora mais silenciosa da noite, tanto é que os galos cantam, né? Mas sim é o momento de despertar, beleza? E também, né, agora não representa a quietude própria do sono. Maravilha, então. Vamos agora fazer a resolução da última questão desta prova, a 18ª questão. E o enunciado da questão nos diz o seguinte:
A frase escrita em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, no que se refere à concordância, é. Então, querido candidato que me acompanha aqui pelo canal, eu quero lembrá-lo novamente, né, sobre o que é concordância. Nós temos a concordância nominal, quando as palavras que se referem ao nome, né, aos substantivos, concordam harmonicamente com eles. E concordância verbal é quando o verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo deve ser empregado no singular. Se o verbo, né, é empregado no plural, consequentemente o sujeito, né, do verbo deve estar no plural também. Então fique atento, porque estas questões é comum de cair na prova da Polícia Militar, né? Porque a VUNESP gosta muito desse tipo de questão. Bom, então nós temos que encontrar aqui a frase escrita em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Então nós temos aqui na alternativa A, né? Alguns sonhos se tornam recorrente e deve ser dado especial atenção à sua interpretação. Quando nós passamos a analisar a concordância desta construção, desta frase, nós percebemos alguns problemas, né? Eu vou já de cara mostrar para você. O primeiro está aqui, na palavrinha recorrente, tá? Eu digo, alguns sonhos se tornam recorrente. A palavra recorrente, ela é um adjetivo e ela se refere a sonhos. Então, eu tenho aqui um nome, ok? E tenho uma palavra que se refere a este nome. Então, para que se tenha a concordância perfeita, a palavra recorrente deveria ser empregada no plural. Por quê? Sonhos são recorrentes. Alguns sonhos se tornam recorrentes. Então, aqui, o emprego dessa palavra no singular torna a questão incorreta porque não está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Mas tem outro problema aqui também. Alguns sonhos se tornam decorrentes e deve ser dada especial atenção à sua interpretação. A palavra dada se refere à atenção, ok? Atenção é um substantivo do gênero feminino, portanto, né, esta palavra dada, né, que se refere à atenção, deveria ser empregada no gênero feminino também. Então ficaria, e deve ser dada especial atenção à sua interpretação, o que faz, portanto, com que a alternativa A esteja equivocada, esteja errada. Vamos lá então agora, a alternativa B, ela diz o seguinte: muitas pessoas têm negligenciado as horas de sono, o que levam a vários problemas de saúde. Aqui nós encontramos problemas também, né? Nós percebemos aqui que o verbo ter, ele está empregado no singular. E muitas pessoas têm. Então, muitas pessoas é o sujeito do verbo ter, ok? Então, o verbo ele deve ser empregado no plural. E para se indicar que o verbo ter está sendo empregado no plural, nós fazemos o uso do acento circunflexo aqui para diferenciar de quando ele é empregado no singular. Então, o problema está aqui, né? O verbo aqui está empregado no singular, mas o sujeito do verbo está no plural, muitas pessoas, tá? Portanto, ele está utilizado aqui de forma equivocada. Outro problema é com relação ao verbo levar. Muitas pessoas têm negligenciado as horas de sono, o que leva, tá? Então, negligenciar horas de sono leva a vários problemas de saúde. Então, o verbo aqui sendo empregado no plural, ele está equivocado também, o que torna, né, a alternativa B equivocada também. Beleza? A alternativa C, ela diz o seguinte: o sono, segundo explicam os especialistas, é essencial para que seja consolidado a memória. Aqui nós temos um outro problema de concordância nominal. A palavra consolidado é um adjetivo que se refere à memória. Memória é um substantivo do gênero feminino, portanto, consolidado está no gênero masculino, não há harmonia, não há uma concordância de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, consequentemente a alternativa C está equivocada também, porque deveria ser o sono, segundo explicam os especialistas, é essencial para que seja consolidada a memória. Maravilha? Agora vamos brincar com a alternativa D. Ela diz assim: as horas dedicadas ao sono devem ser respeitadas por quem deseja ter uma vida saudável.
Aqui nós não encontramos nenhum problema com relação à concordância verbal com a concordância nominal. As horas dedicadas, percebam, olha, horas está no gênero feminino, dedicadas também. Horas no plural, dedicadas também. Ao sono devem ser, então as horas devem ser respeitadas. Perceba, tudo no plural, né? Tudo no gênero feminino, não há problema algum. Por quem deseja ter uma vida saudável. Então aqui o verbo empregado, né? Deseja, na terceira pessoa, ter uma vida saudável, né? Por quem deseja ter uma vida saudável. Tudo certinho, não há problema algum, portanto a alternativa ela está correta. E por fim, a alternativa E está incorreta porque tem um problema aqui, ó. É no período do sono que precede imediatamente o estado de vigília, que ocorre os sonhos. Então nós temos aqui a falta da utilização da preposição em, tá? Porque é no período do sono que precede imediatamente o estado de vigília, em que, ok? Em que ocorrem os sonhos. Os sonhos ocorrem. Maravilha? O verbo aqui ele está sendo empregado no singular. Sonhos, que é o sujeito do verbo ocorrer, está no plural, portanto há um erro de concordância, sem contar que faltou aqui também, né, a utilização da preposição em, porque nós falamos assim, é no período do sono que precede imediatamente o estado de vigília, em que ocorre, né, os sonhos. Maravilha? Então a alternativa E está equivocada também. Ok? E assim nós terminamos a resolução de mais uma prova que foi aplicada pela VUNESP durante o concurso público para ingresso na Polícia Militar como soldado de segunda classe. Esperamos de alguma maneira ter contribuído para aumentar o seu conhecimento e, nesse sentido, criar em você condições para que você, que nos acompanha pelo canal Estudando com o Professor Marco Antônio, tenha melhores condições, um melhor desempenho na hora de resolver as questões na prova da Polícia Militar. Um forte abraço para você que esteve conosco. Continue acompanhando o nosso trabalho aqui pelo canal, divulgue o nosso canal aos seus amigos, aqueles que estão estudando também, para que este conhecimento chegue a um número maior de pessoas. E deixe o seu like, ok? Se você gostou da nossa explanação, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Maravilha? Um forte abraço para você, um beijo carinhoso no seu coração e nós nos encontramos daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até lá!